A variante Delta do coronavírus foi descoberta na Índia em outubro de 2020. Nos últimos meses, ela se espalhou com mais força por vários países, onde foi se tornando dominante. Na Inglaterra, já é responsável por mais de 90% dos novos casos de Covid. Nos Estados Unidos está em 51%, mas está crescendo rápido, já supera 80% em alguns estados. No dia 7 de julho foi confirmado o primeiro caso de infecção pela Delta em São Paulo, ou seja, ela também deve se espalhar por aqui. Mas e agora? O que vai acontecer daqui para frente? O número de pessoas internadas e as mortes por Covid que estavam começando a cair vão voltar a aumentar? E as vacinas vão conseguir frear essa nova variante? O que pode acontecer com as próximas mutações do vírus? Afinal de contas, quais são os riscos da variante Delta e o que ela representa para o futuro da pandemia? Primeira coisa que você precisa saber é: as vacinas continuam funcionando. Em Israel, a vacina da Pfizer manteve 93% de eficácia contra casos graves e hospitalização em pessoas infectadas pela variante Delta. A vacina da AstraZeneca, na Inglaterra, demonstrou 92% de proteção contra casos graves e internação causadas pela Delta. A vacina da Moderna, em testes de laboratório, manteve a eficácia contra a variante Delta, e a da Johnson & Johnson também. A empresa chinesa Sinovac, que criou a Coronavac, ainda não publicou os resultados da sua vacina contra a nova variante. E o Instituto Butantan ainda não começou a fazer testes com a Delta. Porém, na semana passada, um porta-voz da Sinovac mencionou a possibilidade de ter que usar uma terceira dose da vacina contra essa variante. Resumindo, com exceção da Coronavac, sobre a qual ainda não há clareza, as vacinas continuam protegendo contra a nova variante. É por isso que, mesmo com forte aumento nos casos de Delta nos Estados Unidos e no Reino Unido, a taxa de hospitalização por lá continua muito baixa e o número de mortes segue caindo. Ele já está abaixo dos níveis de março de 2020, antes da primeira explosão da pandemia. Isso porque nos Estados Unidos e no Reino Unido, grande parte da população já foi vacinada, ou seja, as vacinas funcionam contra a variante Delta. Mas existe uma diferença e ela é muito importante. As vacinas continuam protegendo contra a infecção causada pela variante Delta, mas elas são menos eficientes contra a transmissão do vírus. Em Israel, onde praticamente todos os novos casos de coronavírus são Delta, a eficácia global, que inclui casos leves ou assintomáticos, da vacina da Pfizer, caiu de 95% para 64%. É bastante coisa. A vacina continuou muito eficaz contra casos graves e hospitalização, mas não foi tão boa assim para impedir que as pessoas pegassem o vírus. Com a vacina da AstraZeneca, a mesma coisa. A eficácia global cai de 73% para 60% com a variante Delta. É bem provável que aconteça a mesma coisa com as demais vacinas. Agora você pergunta, qual o problema disso? Afinal, se eu estiver vacinado com as 2 doses da vacina ou com uma dose, no caso da Johnson & Johnson, não vou ficar gravemente doente mesmo se pegar a variante Delta, certo? Certo. O risco disso acontecer é pequeno. O problema é outro. O problema é que se você contrair a Delta, pode passá-la para outras pessoas. Isso significa que mesmo quando quase toda a população estiver vacinada, o vírus continuará circulando por muita gente. E é aí que mora o perigo. Nos Estados Unidos, 30 estados já dispensaram o uso obrigatório de máscara. E o Reino Unido se prepara para o chamado Freedom Day. Em 19 de julho, o país vai encerrar praticamente todas as regras e restrições sanitárias criadas durante a pandemia. Com esse liberou geral, a tendência é que a variante Delta se espalhe num grau inédito, infectando uma parcela muito maior da população. Em seguida, 2 coisas podem acontecer. A primeira delas é nada. Nesse cenário, a variante Delta se propaga ferozmente, mas as vacinas continuam evitando sintomas graves, o vírus não sofre novas mutações importantes e a pandemia começa a acabar, pelo menos nos países onde muita gente já foi vacinada. Acontece que o SARS-CoV-2 ainda está evoluindo bastante. O próprio surgimento da Delta e a sua rápida transformação em cepa dominante prova isso. E isso nos leva ao segundo cenário, mais sombrio. Nele, a propagação desenfreada da variante Delta acaba gerando mutações que aí sim, eventualmente, tornam as vacinas ineficazes. Algumas das variantes
variantes mais críticas, como a alfa, a gama e a própria delta, surgiram justamente após períodos de forte disseminação do vírus num determinado lugar, respectivamente a Inglaterra, Manaus e a Índia. Altas taxas de infecção tendem a gerar mais mutações, é matemática. É impossível prever qual desses dois caminhos a natureza vai tomar, se vamos ter o cenário mais otimista ou o cenário mais sombrio. Mas uma coisa é certa, a reabertura geral e restrita que Estados Unidos e Reino Unido pretendem fazer envolve um risco considerável. Após 16 meses de pandemia, as pessoas estão cansadas, economia ferida e os políticos estão ansiosíssimos para anunciar o fim da crise e colher os frutos disso. Só que a evolução do vírus não tem nada a ver com psicologia, votos ou PIB. Ela segue apenas a lógica fria da seleção natural. Será que jogar fora as máscaras e as regras e passar a depender unicamente das vacinas, no momento em que o coronavírus dá sinais robustos de evolução e já consegue infectar parte dos imunizados, é mesmo uma boa ideia? A OMS acha que não e diz que os planos de reabertura total são bastante arriscados e prematuros. Portugal, Espanha, Alemanha e França optaram por um meio termo, colocando algumas restrições para a entrada de cidadãos estrangeiros, principalmente vindos da Inglaterra, onde a variante Delta já é dominante. A Noruega tomou medidas mais duras ainda, anunciando que vai adiar toda a sua reabertura econômica. Já os Estados Unidos e o Reino Unido sinalizaram que não vão alterar os seus planos. Estão fazendo uma aposta muito grande, possivelmente a maior de toda a pandemia. Um abraço e até o próximo vídeo.